Boa tarde, pessoal. Hoje eu vou começar contando para vocês uma história sobre um vilarejo onde existe uma pequena comunidade que vive num lugar onde não tem água. E a única maneira que eles têm para conseguir água é indo de baldinho na mão até um outro lugar onde tem um poço artesiano e eles trazem essa água para casa. Então a prefeitura desse lugar, preocupada com essa situação e querendo trazer mais conveniência para as pessoas, resolveu alterar um pouco as coisas. Ela criou uma licitação e pediu para que escolheu duas pessoas, o Pedro e o Joaquim, onde cada um deles iria ficar responsável por ir trazer a água do poço e colocar num tanque na cidade para que as pessoas pudessem consumir. Então, assim que essa licitação foi ganha pelo Pedro e Joaquim, Pedro, imediatamente em seguida, já começou o trabalho dele. Então, ele comprou um baldinho e ia todo dia até o poço artesiano, várias vezes ao dia, trazia água, jogava no tanque, trazia água, jogava no tanque, e as pessoas que consumiam a água lá no tanque iam pagando a ele. Só que o Joaquim sumiu. O Joaquim sumiu e nunca mais se viu o Joaquim pelos próximos 6 meses. Até que um dia o Joaquim reaparece e fala para as pessoas assim, olha, gente, eu fiz um sistema de encanamento da água lá do poço artesiano até aqui, então agora quem quiser ter água em casa, basta me falar, a gente instala a água na sua casa e daí para frente você me paga a mensalidade todo mês e pronto, você usa a casa. Não precisa dizer que o Pedro foi à falência logo em seguida, porque terminou o negócio dele, uma vez que o Joaquim criou um sistema que agora entregava água diretamente na casa dele. E o que o Joaquim fez foi um sistema em que não dependia mais do trabalho dele. Depois de todo o investimento que ele fez inicialmente, ele simplesmente continuava distribuindo água para as pessoas, sem necessariamente ter que continuar trabalhando. Isso foi o que a gente fez depois de muitos anos trabalhando em consultoria. A gente criou um encanamento de água. Ele chama-se Beyond the Net. É um produto onde a gente tem exatamente essa mesma situação. Tem uma mensalidade que é paga todo mês por uma série de clientes e a gente não depende mais do nosso tempo, a gente não vende mais o nosso tempo necessariamente. O quanto a gente ganha não é proporcional à quantidade de esforço que a gente coloca todo santo dia. E muita gente gostaria de fazer isso, é o que, por exemplo, a 37 Signals já fez há muitos anos e muitas outras pessoas na área de Rails já fizeram ou vem tentando fazer. E eu acho que muitos de vocês que estão aqui hoje, pelo Rails nos dar margem a fazer tanto, com tão poucos obstáculos tecnicamente, a gente sempre tem um pouco dessa vontade de atingir algo que a gente possa criar um produto e viver a partir dele. E eu adoraria poder dizer para vocês que é super rápido, super fácil de fazer isso. Mas para falar a verdade, eu tive muita dificuldade de preparar essa palestra. Eu acho que é a palestra mais desconfortável que eu já fiz na minha vida, porque eu como empreendedor, com uma empresa que começou em 2001, eu li durante muito tempo biografias de outros empreendedores. Elas sempre foram muito úteis para mim, porque eu começava a ver que certas coisas, certos problemas que eu passava eram recorrentes com todos os empreendedores e eu via formas como eles resolveram. Eu aprendi muito lendo biografias. Então, para eu explicar como é que a gente chegou no Beyond the Net, eu teria que falar muito da minha própria biografia. O que para mim é muito difícil, porque eu me sinto muito desconfortável de falar aqui de mim para vocês. Mas eu acho que era a única forma de vocês entenderem como é que o Beyond the Net viu ao mundo. Então eu vou falar um pouco disso e como é que as coisas chegaram até aqui. Bom, meu nome é Vinícius, eu tenho 33 anos e tudo começou há mais de 10 anos no Rio de Janeiro, quando eu fui para lá. Eu sou nascido numa outra cidade. E eu fui estudar na UFRJ e lá teve um open house, aquela coisa de bem-vindo alunos. E lá tinha um pessoal da empresa Júnior falando um pouco sobre como é que era o trabalho deles. Eu fiquei fascinado com aquilo. Já no dia seguinte, bati na porta deles e falei assim, olha, eu queria trabalhar com vocês. Não me importa o que vocês me botarem para fazer. Sério, se vocês puderem me botar para lavar o chão, qualquer coisa assim, tá valendo. Eu só quero estar aqui com vocês porque eu acho isso muito interessante. E aí eles me contrataram. Poucos meses depois, eu virei diretor, depois virei presidente e fiquei na presidência durante 2 anos. E eu aprendi muito na empresa Júnior. Eu digo para vocês que tudo que eu provavelmente uso hoje, ou as coisas mais importantes, eu aprendi lá atrás, há mais de 10 anos, na empresa Júnior. E uma das coisas mais importantes que eu aprendi, e que vale a pena contar um pouco aqui, é que quem está no topo de uma organização, seja ela qual for, é sempre necessariamente o culpado de alguma coisa dar errado. E ele jamais pode se refutar dessa culpa. Ele é o culpado. Por outro lado, se alguma coisa tiver dado certo naquela organização ou num projeto, necessariamente
o responsável por ter dado certo é a equipe. Então, essa é a primeira lição. O líder, ele é o culpado. Mas quem leva os louros, necessariamente, tem que sempre ser a equipe. Isso é uma regra básica, mas é uma regra, infelizmente, muito não colocada em prática. E a gente teve um projeto lá, onde, na verdade, a equipe fez uma grande porcaria, e o cliente veio reclamar, e eu fui lá para o cliente e falei, cliente, qual foi o problema? Pode falar, à vontade. E ele passou uma tarde, basicamente, me chamando dos piores nomes que vocês puderem imaginar. E o meu mérito nessa situação foi simplesmente escutar e falar para ele no final, você tem toda a razão. Independente dele ter razão ou não, isso não importa. O que importa é ele saber que ele tem toda a razão. Agora, cliente, o que a gente pode fazer para resolver esse problema? E essa atitude, por incrível que pareça, só essa atitude faz você ganhar um amigo de uma pessoa que estava extremamente chateada com a sua empresa. E esse é um caso que eu falo que é interessante porque quando você vai fazer um software, vai fazer um produto, tem muito pouco a ver com tecnologia e tem muito a ver com relacionamento e o relacionamento com seus clientes. E você vai enfrentar situações como essa. Aliás, eu acabei de passar por uma situação como essa semana passada. E é por isso que eu acabei falando isso aqui com vocês. Bom, e aí, além da empresa Júnior, eu fazia uma série de estágios e tal. E num determinado estágio, em 98, eu vim fazer um projeto aqui em São Paulo, ganhei uma grana extra. E aí decidi pegar essa grana extra e fazer um mochilão no meio da faculdade. Essa é uma coisa que eu sempre pensei, e eu vou falar um pouco disso porque eu acho que as pessoas não valorizam tanto quanto deveriam a oportunidade de repente, ir para o exterior fazer alguma coisa. Muitos de vocês aqui ganham dinheiro suficiente para, eventualmente, fazer uma viagem para fora e, por qualquer razão ou qualquer desculpa que vocês encontrem, vocês não fazem. E eu vou falar do quão importante isso é aqui. Eu estava no meio da faculdade, peguei o dinheiro que eu tinha ganhado e falei assim, bom, isso aqui dá para pagar uma viagem para a Inglaterra. Não dá para fazer mais nada. Eu não tenho como fazer a viagem, porque eu não tenho dinheiro para pegar um táxi, qualquer coisa que seja, mas eu consigo pagar a passagem. Isso era tipo fevereiro, e eu comprei uma passagem para ir viajar em julho. Bom, dado que agora eu tenho uma passagem, eu criei um problema para mim mesmo. Eu precisava arrumar o resto do dinheiro para fazer o resto da viagem. Isso é uma coisa bacana também. Se você coloca já um problema, você vai fazer o resto do que você precisa. E eu estou falando dessa viagem porque tem certas coisas na vida que você só faz em certos momentos. Por exemplo, viajar aos 22 anos para o exterior, você só vai viajar aos 22 anos. Você pode viajar a vida inteira, mas uma viagem, de repente, aos 50 anos não é a mesma coisa de uma viagem aos 22 anos. Tem coisas que são diferentes por você fazer isso. Então eu fiz e eu descobri o seguinte, o mundo lá fora, ele nos dá grandes lições. E a primeira grande lição é que essa diversidade que você encontra lá fora ensina muito sobre oportunidades que a gente tem aqui no Brasil, imensas, e a gente não percebe. Eu costumo dizer que o pior lugar para fazer negócio no mundo deve ser a Suíça. Porque na Suíça já está tudo feito, está tudo resolvido, está tudo lindo, você não tem mais problema para resolver. Eu estou brincando, mas assim, se você comparar com o Brasil, está tudo muito resolvido. E aqui não. Quando você volta de lá, você fala, meu Deus, mas tem um mundo de coisa para resolver aqui. Porque as empresas frequentemente fazem as coisas tão mal que se uma única pessoa, uma única empresa, fizer algo bem feito, feijão com arroz, minimamente bem feito, ela já está muito superior à maioria das empresas. E isso é uma coisa que você vê no Brasil e frequentemente não vê lá fora. Então as oportunidades aqui são muito grandes. No meu projeto de fim de curso, a gente fez um software chamado iDoc, que é muito alinhado com o RUP, o ML, etc. Então, eu tenho o meu passado, digamos assim... bom, não vamos falar disso. Então, a gente fez um software em 99 para o nosso projeto de fim de curso, e a gente ficou pensando, poxa, será que a gente não podia pegar esse software e transformar, por exemplo, num produto e fazer uma empresa super bem-sucedida, milionária, etc. com isso? Bom, o software ficou lá na dele. E aí, quando eu estava terminando a faculdade, surgiu uma pergunta que é, bom, o que eu faço agora? Eu vou para o mestrado, vou para o mercado? Eu vou falar disso aqui porque isso é uma dúvida que várias pessoas já chegaram para mim e perguntaram. E eu falei, bom, eu vou basicamente contar para vocês uma coisa que um professor na época me contou. Ele falou assim, Vinícius, se você for embora agora e você não fizer o mestrado logo depois da faculdade, o que vai acontecer é que você vai aprender um monte de coisa lá fora e vai ver um monte de problema que depois, quando você voltar para o mestrado, você vai querer investir em aprender mais sobre como resolver esses problemas. Enquanto se você for para o mestrado hoje, você vai com uma visão muito menos madura do que existe de problema lá fora. Então isso seria bom para você voltar com uma visão dos problemas que existem, problemas reais, e não os problemas que os professores do mestrado acham que existem. E seria muito bom para o próprio programa de mestrado também, porque ele aprende coisas novas com você querendo fazer coisas novas. Então assim eu saí, fui embora e fui para o mercado. E nessa história de ir para o mercado, logo em seguida apareceu uma oportunidade de fazer uma seleção para o Citibank. Foi um processo super rigoroso e tal, para trainee, não sei o quê. Tinha mais de 300 candidatos por vaga. Eu vim para São Paulo não sei quantas vezes para isso. E eu acabei passando. E eu já, na época, estagiava numa empresa, uma empresa pequena.
E eu falei, bom, o que eu faço agora? Eu fico nessa empresa pequena, vou para esse negócio do Citibank, e acabou que conversando lá na empresa eu decidi ficar. E uma das razões pelas quais eu decidi ficar é porque numa organização menor você tem mais condições de se destacar do que numa organização como o Citibank. Quem você é no Citibank? Nada, ninguém. Você é um grão de areia. Quem que você é numa empresa menor? É alguém que talvez possa fazer alguma diferença. Então, a minha percepção foi que eu poderia crescer em termos de oportunidades e uma série de coisas mais lá, e acabei ficando. O cara do Citibank ficou meio chateado comigo, mas é porque ele pagou várias passagens aéreas e ele não ficou muito feliz. Mas, anyway, eu fui para Medidata, que é essa empresa que tem lá no Rio, tem aqui em São Paulo também, e fui trabalhar com a internet e trabalhar com pré-venda. Eu vou falar especificamente de pré-venda aqui, porque isso é uma coisa que hoje me ajuda. Pré-venda significa que eu fazia venda técnica, então vinha um cara lá comercial e eu ia fazer toda a parte de explicar a tecnologia, etc. e tal. E com isso eu acabei entrando numa de fazer 1 milhão de apresentações. Toda semana eu tinha que vir para São Paulo, fazer apresentação aqui, ali, não sei o quê, telefônica, blá, blá, blá. E isso foi bom porque ao longo da minha vida eu aprendi com isso a vender, de fato. E vender é essencial quando você vai fazer um produto. E aí, logo depois eu fui fazer um curso nos Estados Unidos, na Califórnia, e eu tive um outro aprendizado muito legal. A primeira coisa que eu percebi lá é que, porque assim, você olha Vale do Silício e acha que deve ter um monte de pessoas geniais lá, e é por isso que a gente tem esses produtos maravilhosos e assim por diante. E eu descobri que não era nada disso. As pessoas lá eram normais, como a gente aqui, pessoas bem qualificadas, como tantos de nós aqui, mas existe uma diferença entre os Estados Unidos e a gente. Eles têm uma autoestima fantástica, e o brasileiro tem uma autoestima péssima. Então, tudo que vem de fora é bom, tudo que está aqui é ruim. E eu comecei a perceber que tem uma outra coisa que faz diferença. Eu falo de autoestima porque se você tem uma autoestima ruim, você não tenta as coisas. Enquanto lá fora os caras estão tentando porque eles partem do princípio que vai dar certo. E eventualmente aqui não faz porque acha que não vai dar certo. Bom, uma outra coisa que eu descobri lá, e aí foi um pouco visitando uma das universidades, Stanford, e eu vi o seguinte, lá nos Estados Unidos tem essa prática de ter os dormitórios, né? Então os estudantes eles meio que moram na universidade. E quantas vezes a gente não ouve histórias de negócios que surgiram nos dormitórios? Alguns talvez você já tenha ouvido falar, talvez não. Por exemplo, tem um tal de Google que surgiu assim, a Dell, e mais uns outros que surgiram dessa forma porque as pessoas estavam ali morando juntas e acabavam tomando chopp e falando, né, sobre uma série de coisas que eles poderiam fazer. Isso me mostrou o quão importante é simplesmente estar com pessoas que fazem a mesma coisa que você ou pessoas diferentes. E aí vocês vão entender, por exemplo, grande parte da motivação para coisas como hoje em dia, a hora extra, festa friends e assim por diante. Esse que vocês estão fazendo aqui agora de estar no Rails Summit tem muito a ver com isso. É você criar um ecossistema de pessoas que estão se conversando, estão pensando em coisas diferentes e de repente resolvem. Surgiu uma ideia maravilhosa, vamos seguir atrás disso? Então isso eles têm muito forte nos Estados Unidos, a gente aqui infelizmente não tem tanto no meio universitário. Bom, e uma das coisas mais marcantes para mim na minha experiência de funcionário de uma empresa foi as catastrophic failures. Elas estavam por todo lugar. Todos os projetos em que eu me envolvia, era garantido que o projeto ia dar errado, muita gente ia perder dinheiro, era horrível, era horrível. Era só me envolver num projeto e o troço estava todo errado. Felizmente, eu descobri com o tempo que não era fato de eu estar lá. Todos os projetos de software, de um modo geral, davam muito errado. E aí, quando eu... isso foi uma lição, por si só, eu vou voltar a ela um pouco mais tarde, mas no meio ali desse negócio surgiu uma oportunidade de ir para a KPMG, um amigo me chamou, e era para ir para os Estados Unidos, não sei o quê. E eu fui falar na empresa, e eu tinha um papel importante naquela época, os caras falaram assim, não vai não. Eu falei, não, gente, não tem nada a ver com dinheiro, é porque é uma coisa diferente, não sei o quê. Não, Vinícius, não vai, não tem... Aí eles falaram, Vinícius, qual é o preço? Porque todo mundo tem que ter um preço. Me dá qualquer preço, seja o que for. Aí eu falei, é assim? Então eu vou falar logo um preço que eu vou embora, anyway, então não tem problema. Falei, dobra o meu salário que eu fico. Aquela coisa, tipo, jamais vão dobrar o salário. Eu já ganhava bem nessa época. E o cara virou e falou, beleza, está dobrado. Ficou? Por essa eu não contava. Então, claro. Imagina. Fiquei. Não, sem problema. Vamos ficando, vamos tocando, não tem problema. Aí, bom, dado que agora eu ganhava um dinheirão, a questão surgiu logo em seguida, e comprar um carro? Comprar um apartamento? Não, eu não fiz nenhuma coisa nem outra. Eu achei que, bom, dado que o cara dobrou o meu salário em circunstâncias tão especiais, provavelmente esse negócio não vai durar muito. Então, a melhor coisa que eu tenho a fazer é simplesmente guardar o dinheiro. E assim eu resolvi fazer. Eu resolvi guardar dinheiro, até porque, se um dia eu viesse a ter um negócio, uma das coisas que eu ia precisar pensar muito é a respeito de fluxo de caixa. E eu sei disso porque os meus pais têm negócio há muito tempo,
Então, eu tenho essa influência de casa, o que também me ajudou muito, vale a pena falar aqui. Mas eu sempre entendi a importância de fluxo de caixa. Fluxo de caixa significa as contas no mês, quando eu fechar as contas no mês, eu tenho que ter mais dinheiro na conta corrente para pagá-las do que a quantidade de contas eu tenho para pagar. Senão, eu fico no vermelho, eventualmente eu tenho que pedir empréstimo. Essa é, talvez, a coisa mais importante de um negócio, é entender fluxo de caixa. É muito importante. E se você tem uma reserva financeira e você é pego desprevenido num determinado mês, e essas coisas acontecem normalmente, você vai lá na sua reserva, pega o dinheiro, meses depois, se você conseguir, você põe o dinheiro de volta na reserva. Então, essa sempre foi a minha filosofia, e isso é muito importante vocês terem em mente. Então, uma coisa interessante é que esse emprego, e esse aumento em particular, anos depois, acabou viabilizando a própria existência da empresa em si, porque eu fiz essa reserva. E aí, em 2001, eu fui fazer um segundo mochilão e logo depois estourou a bolha da internet. No que estourou a bolha da internet, então, a barca chegou. No que a barca chegou, está na hora de demitir uma galera. Na hora de demitir uma galera, dado que tem esse cidadão aí que é meio caro, se a gente demiti-lo de cara, a gente já economiza um dinheirão. Então, já fui o primeiro, estou na fila aqui, primeiríssimo a ser demitido, já fui embora ali, porque era como a empresa mais ia economizar. E junto comigo foi demitido também um outro amigo, e daí que a gente resolveu logo em seguida criar a Improved. Digamos que a gente tinha motivações fortes para, nesse momento, criar a Improved. A gente já vinha pensando em criar uma empresa, mas, dado que não tinha mais emprego, a gente estava numa situação em que, confortavelmente, era convidativo criar uma empresa. E a gente assim fez. Na verdade, fui eu e mais 2 amigos. Um deles foi o que fez o IDOC comigo, no projeto de fim de curso, e o outro foi um professor. Eu estou mencionando eles porque eu vou voltar a eles um pouco mais tarde. E assim a gente criou a Improved com 3 pessoas. Então, a reserva financeira foi o que, de fato, viabilizou a existência da empresa. E aí veio a pergunta, o que a gente faz como empresa? A gente vai fazer produto ou a gente vai fazer serviço? E, para resolver esse problema, a gente resolveu conversar com o pessoal de cabelo branco. Então, a gente marcou uma série de bate-papos com amigos nossos que já tinham seus cabelos brancos, que já tinham passado por essa experiência, alguns que já tinham tido empresa e assim por diante. E a gente levou para eles, entre outras coisas, essa questão. O que a gente faz, produto ou serviço? Bom, e aí eles explicaram para a gente entendeu que serviço é imediato. Serviço, se você resolve fazer alguma coisa, você abre a lojinha, no dia seguinte você está vendendo o seu serviço e você pode começar a ganhar dinheiro. Por outro lado, produto não. Produto você tem que passar um tempo criando, investindo, você tem que gastar muito dinheiro upfront para você conseguir, eventualmente, viabilizar um produto. Bom, dado que a gente não tinha tanto dinheiro assim, só tinha alguma reserva, a gente decidiu começar por serviço. Nessa época também eu entrei no mestrado, aí já eram uns 2 anos depois, já entrei no mestrado preocupado em pesquisar gente. Por que, quando eu falo gente, é pesquisar relacionamento humano. Por que nos projetos de software eu via que o que sempre falhava era relacionamento humano, não tinha nada a ver com tecnologia. E aí a gente pegou um primeiro cliente, esse primeiro cliente, a gente resolveu compartilhar o escritório com eles também eram uma empresa que estavam começando, e esse primeiro projeto foi um epic failure total, assim, muito, muito absurdo. A gente se deu super mal, e isso é a coisa que eu mais agradeço até hoje, porque eu nunca aprendi tanto quanto com esse projeto que deu super errado. Esse projeto, o fato dele ter dado errado, nos protegeu de uma série de furadas que vieram depois. Porque, a partir daí, eu comecei a ficar super esperto em olhar furadas. O cara vinha, olha, eu tenho aqui uma parceria. Né? Parceria é aquele negócio que... Bem... aí eu já olhava, você tem uma parceria, pô, que legal. Olha, eu tenho que ir ali agora, eu não posso agora. Tá, aí eu já saía fora. Bom, em 2002, no mestrado, porque eu fui pesquisar sobre gente, eu acabei esbarrando com XP. E aí, XP... dentro do mestrado mesmo, eu resolvi passar da aula de XP na graduação, porque era uma maneira de eu aprender mais sobre esse assunto, de levar o assunto adiante, e eu acreditava que aquilo dali poderia resolver muita coisa. E ao longo desse primeiro ano de empresa, aí, de 2002, eu queimei bastante reserva. Na verdade, eu queimei toda a minha reserva financeira, que tinha vindo lá daquele aumento. Foi um ano de trabalho em que a gente fez pequenas coisas, fez esse projeto catastrófico, e a gente não conseguiu se manter só com aquilo dali. Então, eu estou falando isso porque isso é extremamente comum. A gente deu sorte de ter sido apenas um ano. Tipicamente, pode levar muito mais tempo. Então, primeira coisa, se vocês resolvem abrir uma empresa, pensem muito em ter uma reserva. E se vocês não têm uma reserva hoje, talvez o melhor lugar para ter a reserva de vocês seja justamente o emprego que vocês têm hoje. Então, ele é importante, e é importante você fazer o melhor possível, se isso vai mais à frente te trazer essa reserva financeira. Bom, a gente queimou um ano de reserva e lá pelo finalzinho a gente resolveu começar a conversar com amigos. Almoçar, chamar pessoas para almoçar, simplesmente para ver se tinha alguma oportunidade do mercado e se alguém trazia alguma coisa para a gente. E aí surgiu uma oportunidade dessas num projeto para Vale do Rio Doce. Por quê? Porque no almoço, um dos meus sócios
conversando com alguém, tinha lá uma oportunidade, tinha um QI, o que é isso? É o que indica, esse amigo dele tinha uma entrada forte dentro da Vale, e QI é muito importante, e quem indica é extremamente importante. E não é importante só de um lado pejorativo da coisa, tá? Se você se colocar no lugar de quem, por exemplo, está contratando software, você vai observar que normalmente as coisas dão tão errados que se você conhece alguém, que você confia em alguém, isso tem muito valor. Tá? Infelizmente, nesse caso, esse alguém era a gente através desse amigo, e a gente acabou entrando na Vale do Rio Doce. Nesse mesmo ano, a gente começou a participar do XP Brasil. Muita gente hoje que vê XP pela primeira vez não sabe que teve um congresso aqui em São Paulo, em 2002, sobre XP, onde veio o próprio Kent Beck em pessoa, que criou o XP, e várias outras figuras importantes. Depois teve outro, em 2004. A gente criou logo em seguida o XP Rio, que foi uma maneira da gente se manter conectado com a comunidade que se formou em torno desse assunto, e a gente passou a ter várias reuniões, frequentemente se encontrar sobre isso, e eu passei a dar palestras de XP no Brasil inteiro. Em 2013 eu me casei, eu só estou falando isso porque eu vou voltar a isso mais à frente, tem uma coisa importante aqui. E durante o meu projeto da Vale, eu comecei a construir um wiki. Naquela época não tinha muito essa coisa de blog, mas eu usei um wiki para poder falar um pouco sobre o que estava acontecendo nesse projeto da Vale. Eu comecei a descrever cada iteração e cada coisa que a gente estava vivenciando. E as pessoas começaram a vir, começaram a achar interessante. Isso deu um enorme problema político para mim dentro do projeto, mas acabou fazendo com que uma das pessoas que viu isso foi um editor da Nova Tech que me convidou para escrever o livro de XP. Fui para uma conferência nos Estados Unidos, porque tinha reserva financeira, e aí quando eu voltei, eu trouxe para cá, para as nossas práticas, coisas como o uso de retrospectivas em XP, que era uma coisa que a gente não vinha fazendo, e uma outra coisa que é o jogo da comunicação. O jogo da comunicação, muitos de vocês viram acontecer no Ascent on Rails. Ascent Rails, desculpa se eu tiver falado errado. E vocês devem ter visto isso acontecendo lá, foi uma dinâmica que eles fizeram, que eu usei N vezes depois aqui no Brasil, e que eu acabei aprendendo nessa viagem lá. E eu passei a viver dando palestras e não sei o que, e usando a reserva para ir para tudo quanto é canto do Brasil para poder falar de XP. E em 2004 acabou o projeto da Vale e vieram as vacas magras. Não tem mais dinheiro, não tem mais aquele clientão botando dinheiro ali todo mês. E agora o que faz? Passaram-se uns 3, 4 meses até que a nossa sociedade foi para o brejo. Por que foi para o brejo? Porque os outros dois sócios, eles olharam para aquela situação em que já não tinha mais dinheiro entrando toda hora e falaram, bem, veja só, como a gente ainda tem reserva financeira, se a gente sair fora agora, a gente ainda leva uma grana. Se a gente consumir tudo e não sair fora, mais à frente a gente vai estar numa situação difícil. Então eles pensaram, eu não estou vendo muito futuro nesse negócio, eu vou sair fora. Então um resolveu ir embora, o outro resolveu acompanhar. Isso foi um momento bastante difícil. E é o tipo de coisa que acontece frequentemente com vários empresários. A Improved quase fechou por causa disso. E eu resolvi ficar, e eles levaram 2/3 do capital, eu fiquei com 1/3. E um deles, no final, virou para mim e falou, Vinícius, só a sua teimosia justifica você ainda estar aí, porque não faz o menor sentido, não tem mercado, a gente não está fechando nada, e assim por diante. Mas eu resolvi fechar, quer dizer, eu resolvi ficar, mantive a empresa existente, todo mundo foi demitido, o escritório que a gente tinha fechou, e eu fiquei sozinho, uma empresa de uma pessoa só, durante muitos anos, com pequenos projetos e usando a reserva financeira que eu tinha. Em 2005, eu acabei fechando um negócio com a Pago. Hoje, talvez alguns de vocês conheçam aqui o Oi Pago. E eu fui para a Pago porque, em 2004, numa dessas andadas por aí, eu fiz uma palestra para eles que levou depois a minha contratação na Pago. E a Pago foi legal porque não só foi um projeto muito interessante, mas me recapitalizou completamente e me ajudou a levantar a empresa de novo. Então, essa é uma coisa que acontece muito com empreendedores. A coisa sobe, eventualmente, depois desce, sobe. Isso é normal. Isso em ciclos de venda você vai ver exatamente a mesma coisa. Tem momentos que você não vende nada, aí, de repente, vem um monte de gente que quer comprar de você de uma vez só. Então, as coisas, os problemas, por exemplo, eles vêm em ônibus. Eles não vêm de táxi, não, viu, gente? Assim, vem um monte de problema de uma vez. Aí começa a vir coisa boa de táxi depois. Mas sempre vem uma galerinha junto. Tá? Então, 2005 foi um ano de recapitalização. E em 2005, a minha esposa resolveu virar fotógrafa. Então, ela, que era uma funcionária da Intelig, uma pessoa da área de TI também, embora a gente não tenha se conhecido por causa da área de TI, mas isso é uma outra história. Mas ela resolveu virar fotógrafa e sair completamente daquilo ali. Bom, como ela no jantar, enquanto funcionária da Intelig, me divertia muito com as histórias dela, que pareciam tiradas das tirinhas do Gilbert, né, porque ela trabalhava numa empresa grande, eu achei o máximo ela sair daquilo, porque, afinal de contas, eu odeio empresas grandes de um modo geral, e dei a maior força para ela, e a razão pela qual eu pude dar essa força para ela é porque eu também tinha reserva financeira e ia poder estar do lado dela,
ajudando se as coisas não dessem certo na nova vida dela de fotógrafo. E aí, até 2006, as coisas andaram bem para ela, andaram bem para mim, e a gente foi para um congresso na Finlândia, de XP, mais uma vez, fizemos uma viagem longa, e aí, em 2006, aos 30 anos, pela primeira vez, eu finalmente comprei um carro. Eu estou falando isso porque são pequenas decisões, mas que a gente frequentemente faz isso. A gente acabou de começar a ganhar dinheiro, o que eu faço? Eu compro um passivo. O que é um passivo? É alguma coisa que tira dinheiro do meu bolso. O que é um ativo? É alguma coisa que põe dinheiro no meu bolso. Então, a gente frequentemente acaba de ganhar dinheiro e compramos um passivo. Agora a gente vai ficar um tempão pagando. Bom, tudo bem, eu comprei o passivo quando finalmente eu tinha dinheiro para lidar com esse passivo. E em 2006 eu comecei a lidar com Rails. Eu comecei a aprender sobre Rails, obviamente me encantei, por razões que vocês estão cansados de conhecer. E eu comecei a levar o Rails nas consultorias e mentorings, etc. e tal, para os meus clientes, e para ver se eles se sentiam motivados a usar também. Felizmente, consegui fazer com todos eles parassem de usar Java e passassem a usar Rails, e a gente começou a ter uma vida mais feliz em termos de consultoria. E eu passei a ficar mentor, em viagem, mentor, até que em 2007 veio um certo desencanto com a consultoria, e esse desencanto tem a ver com o fato de que é muito difícil você escalar um negócio de serviço, e quando eu falo escalar, eu quero dizer que serviço está muito baseado na quantidade de horas que você aloca para fazer alguma coisa, e a quantidade de pessoas. Então, quanto mais pessoas e mais horas trabalhadas, mais você fatura, mas se você tirar isso, você não fatura mais tanto. E em 2007 eu já estava com um tempo de empresa tal que eu já queria, como é que eu vou dizer, eu queria ter um modelo que fosse mais sustentável. Eu não gosto de ter uma empresa cheia de gente. Então eu sabia que se um dia a empresa fosse ter muito dinheiro, ela teria que ter um monte de gente. Eu não queria isso para ela. E a única forma, então, seria migrar para produto. E isso tem a ver com essa escalabilidade do negócio. Então, a gente pode entender serviços como sendo o baldinho lá do nosso amigo na parábola que eu falei para vocês no início. Ele está toda hora indo lá, pega o baldinho, traz a água e assim por diante. Enquanto produto é justamente quando você cria um encanamento, cria um sistema que aquilo anda sozinho, sem você. E aí, uma coisa que me afetou muito também em termos de motivação para continuar com a consultoria é que eu observei que a tecnologia avança muito rápido, as técnicas avançam muito rápido. Então, por exemplo, o XP foi um avanço enorme em termos de formas de fazer software, desenvolvimento ágil de um modo geral, mas a mentalidade das pessoas não anda tão rápido. Então, hoje a gente vive um monte de coisa que a gente tem avanços tecnológicos, mas a mentalidade das pessoas ainda não acompanha. Eventualmente precisa passar 10, 20 anos para poder elas começarem a usar bem uma tecnologia que estava já disponível desde então. Então, eu percebi isso com a quantidade enorme de dificuldades que a gente tinha de introduzir conceitos que funcionavam dentro das empresas, mas eram empresas que estavam ainda com a mentalidade de um outro momento. E aí, em 2007, eu fui fazer um último trabalho, em dezembro de 2007, e esse foi um trabalho bem emblemático, por isso eu vou citá-lo aqui. Foi o meu último trabalho de consultoria. Eu fui para uma cidade no interior do Paraná, onde para chegar lá eu tinha que não só pegar um voo para Curitiba, mas outras 8 horas de ônibus. E aí, quando eu estava voltando de lá, num ônibus de noite, assim, eu resolvi começar a ouvir um monte de podcast para passar o tempo. E um deles foram entrevistas com Steve Jobs. E numa dessas entrevistas com Steve Jobs, ele falava... Uma delas era a formatura de Stanford, foi um vídeo que ficou famoso, onde ele dizia o seguinte: cara, se eu estiver fazendo uma coisa que não me satisfaz durante muitos dias, eu acordo de manhã, olho no espelho e falo, isso não me satisfaz, na boa, eu não vou mais fazer isso. Porque existe uma única coisa nessa vida que é um bem que você jamais vai conseguir recuperar. E não é dinheiro. Dinheiro você consegue recuperar a qualquer momento. Chama-se tempo. Você nunca vai conseguir voltar no tempo. Por isso que era tão importante para mim viajar aos 22 anos para fora. Porque você nunca consegue voltar no tempo. É a única coisa que você não consegue voltar no tempo. Então, se eu for passar o meu tempo fazendo uma coisa que não faz sentido durante muitos dias, eu vou ter que parar para pensar e vou ter que rever minhas coisas. Isso me tocou profundamente. E logo depois eu ouvi uma outra história dentro desse podcast, onde ele contava sobre a demissão dele da Apple. Ele criou a Apple e em 1987 ele foi demitido da Apple. É uma coisa muito estranha você ser demitido da empresa que você fundou, mas isso aconteceu com ele. E ele ficou transtornado, obviamente, durante muito tempo. E depois ele acabou voltando para a Apple. Mas o que aconteceu entre o momento da demissão dele e o momento que ele voltou da Apple para a Apple é o que importa comentar aqui. Porque ele
de repente se vê numa situação em que ele já não tem mais uma desculpa para fazer coisas que ele estava a fim de fazer. Então, ele acabou criando a Pixar, porque ele não tinha mais a Apple. No processo, ele acabou criando também a Next, porque ele não tinha mais a Apple. E eu acho que todos nós hoje somos gratos pelo fato de ter existido a Pixar e pelas animações super legais que eles trouxeram, mas cada um de nós que está aqui, ou provavelmente muitos de nós que está aqui, fica muito grato por ter o OS 10 que vocês estão usando aí. Porque o OS 10 nada mais é do que o Next Step, o software que ele criou na outra empresa chamada Next, e que depois, quando ele voltou para a Apple, foi incorporado pela Apple. Então, o fato dele ter saído, dele ter sido demitido, foi extremamente positivo para ele criar alguma coisa nova. Porque se já tinha alguma coisa andando tão bem, ele não vai sair daquela rota, ele vai continuar naquilo ali que está indo muito bem. Mas quando ele perdeu o emprego, já não tinha mais isso. Bom, diante dessa situação, eu cheguei em Curitiba, finalmente, para pegar meu voo para o Rio, e imediatamente o aeroporto estava fechado, como sempre, e eu fiquei lá no aeroporto escrevendo um post enorme, que está até hoje lá no nosso blog, onde eu falei, chega, eu não vou mais fazer esse negócio. E eu resolvi colocar isso para fora, porque eu queria ter certeza que eu ia chegar em casa e não ia mudar de ideia. Então, basicamente, o que eu estava fazendo ali é, eu peço demissão do meu próprio trabalho, eu não vou mais fazer isso, porque isso já não faz mais sentido para mim. E eu confesso a vocês que é muito difícil fazer isso, porque naquele momento foi quando as pessoas estavam cada vez mais começando a querer saber sobre XP. E eu tinha investido tantos anos naquilo, mas eu ainda assim falei, eu vou embora. E eu só falei que eu vou embora porque eu tinha reserva, mais uma vez. E eu vou falar infinitamente sobre reserva, porque isso é a coisa mais importante que eu tenho para falar para vocês. Desculpa, a segunda. A primeira é a que está no final. Mas reserva foi a razão pela qual eu pude fazer isso. E reserva financeira traz liberdade. Liberdade para escolher se eu quero ir para lá ou se eu quero ir para cá. Se você não tem reserva financeira, você tem escravidão. Não, exagerei, mas o que eu quero dizer é que você tem um único caminho e você não tem alternativas. Bom, eu pedi demissão, que significa que eu abri mão de grana. Em 2007, a gente já estava envolvido num projeto chamado Lúcidos, e a gente resolveu que, ok, a gente só vai terminar esse projeto. E esse projeto era legal também, porque ele dava uma grana mensal para a gente, e a gente foi com ele até o final de 2008. Então, eu passei a trabalhar em casa, não tinha mais a questão do trânsito, que eu odiava. E no início de 2008, eu resolvi atacar um problema que eu tinha dentro de casa. Tinha minha esposa, que agora tinha virado uma fotógrafa muito bem-sucedida de casamento, e ela precisava de um site melhor do que ela tinha. E a gente olhou para isso e falou, ok, a gente quer fazer um produto, a gente não sabe exatamente que tipo de produto a gente pode fazer, mas tem uma necessidade aqui do nosso lado. Vamos resolver essa necessidade o mais rápido possível, e vamos ver se talvez um dia isso possa virar um produto. Se puder, ótimo. Se não puder, tudo bem. E a gente levou 1 mês e meio fazendo o site dela. Exatamente 1 mês e meio. E a gente foi extremamente chato com o escopo. Mas muito, vocês não fazem ideia. A gente reduziu tanto quanto vocês puderem imaginar e colocou só o ultra estritamente necessário no ar para ela. E nesse momento que a gente colocou no ar, eu comecei a entender uma coisa. Um assunto que é muito recorrente em empreendedorismo é a questão do plano de negócio. Né? Você fazer um plano de negócios e assim por diante. E durante muito tempo eu acreditei profundamente nisso, e eu acho que isso continua sendo extremamente válido. Porém, vocês hoje que vivem num mundo que tem Rails e assim por diante, talvez vocês descubram que passar 1 mês e meio fazendo um plano de negócios versus passar 1 mês e meio criando alguma coisa com a qual você possa obter feedback, talvez seja melhor você criar alguma coisa que você possa obter feedback, ao invés de investir tanto assim no plano de negócio. Porque o plano de negócio, bem ou mal, é um exercício, é um plano. Você não tem feedback concreto a partir daquilo ali, a não ser quando você coloca esse plano em ação. Só que hoje a gente está nessa situação em que, às vezes, em 1 mês e meio, você consegue criar alguma coisa já útil que pode te dar informação valiosa. E a gente resolveu, então, partir por esse caminho. E a gente passou o ano de 2008, praticamente, fazendo a incubação desse site dela. Ou seja, a gente deixou ele quieto lá, deixou as pessoas usando e começou a ver o feedback que vinha a partir daí. Logo depois, a gente fez um outro software chamado Just Reminders, que não era nada demais, era só um experimento, mas era para a gente entrar nesse ritmo de vamos criar alguma coisa, vamos colocar no ar e vamos ganhar feedback. E depois a gente começou a fazer um investimento forte em infraestrutura, em melhorar toda a nossa parte de escritório e tal, que mais uma vez foi viabilizado pela reserva. E aí, em 2008, no meio do ano, veio um empurrãozinho final. Foi assim, eu fui para os Estados Unidos, fui para a RaceConf, fui para a Seed3, que é uma conferência de empreendedorismo, fui para a WWDC, mas na Seed3 eu pude escutar pessoalmente o Jason, que é o cara que fundou a 37 Signals,
Eu pude escutar o Gary, que é o cara do Wine Library TV, se vocês não conhecerem, é um cara fantástico de conhecer. E eu aprendi muito olhando para esses caras e percebendo o seguinte, todos os medos que eu tinha em termos de criar, ir para isso e assim por diante, eles acabaram a partir dali. Porque todos eles falaram assim, eu passei por essa situação, eu morria de medo de fazer um produto, um dia eu acabei chegando num ponto que eu decidi fazer e deu um trabalho do caramba, a gente passou anos, sabe, se detonando muito, mas agora a gente está aqui e a gente está muito feliz de ter feito isso. Só que tem um detalhe, a gente olha hoje para o sucesso da 37 Signals e fala, ah, mas eles são gênios, eles rapidamente conseguiram um sucesso fantástico e assim por diante. Só que o Jason vira para a gente lá e fala assim, peraí, mas a gente está fazendo isso há 10 anos. Tem 10 anos que a gente começou a fazer isso. E aí vem o Gary e fala, gente, a coisa mais importante que vocês precisam entender é paciência. As coisas não ficam resolvidas de uma hora para outra. Paciência é muito importante. E é o que é difícil para a gente, porque a gente quer ter recompensa rápida sobre tudo aquilo que a gente faz. Mas tem coisas que simplesmente não vão acontecer tão rápido. Se acontecer, é ótimo, mas não é o que a gente deveria esperar. E paciência é muito importante. Então, esse site de fotografia acabou dando certo, foi para o topo do Google na área em que ela atua, e o negócio da esposa começou a bombar. Show! O que isso significa, mais uma vez, que agora a gente tinha um novo backup financeiro dentro de casa. Se tem um novo backup financeiro, então continua em frente. Quando o seu projeto de lustros acabar, continua investindo no que você quer do seu produto. Durante esse ano de 2008, a gente criou no site dela um negócio chamado Também Quero. O que é isso? As pessoas entravam lá no site, tinha um linkzinho lá do tipo, se você quer ter um site que nem é esse, você entra aqui nesse formulário, coloca seus dados. Quando a gente tiver feito o produto, a gente vai entrar em contato com você. Isso é uma coisa legal. Eu recomendo a vocês, se vocês fazerem, se vocês criam alguma coisa que colocam no ar e vê que está dando um bom movimento, começa a chamar pessoas e cadastrar essas pessoas que depois vocês podem avisar para elas quando o produto estiver pronto. E aí depois a gente generalizou o site que a gente fez para ela para que outros fotógrafos pudessem ter também, e com isso a gente constituiu a base do que viria a ser um produto. Esse produto a gente resolveu usar o Rails por razões óbvias, e a gente já vinha usando o Rails há um bom tempo, e a gente resolveu usar o CouchDB também. O Tapa falou um pouco sobre o CouchDB mais cedo. A razão pela qual a gente usou o Couch é porque duas coisas fundamentais me chamaram a atenção, três, para falar a verdade. Uma foi o fato de eu não ter mais que lidar com um banco de dados relacional. Eu sempre odiei isso, fazer esse mapeamento. Eu sempre gostei muito de trabalhar com objetos e o Couch iria me dar uma forma, não é a única, mas seria uma forma de conseguir trabalhar bem só com objetos. A outra coisa é que o Couch tinha uma arquitetura muito bem feita para escalabilidade, ou seja, eu não tinha problemas de escalabilidade naquele negócio. Mas existem coisas no software, muitas, em que se você tiver que mudar ao longo do caminho, não vai ter grandes dificuldades. Tá? E essa é uma das coisas que o desenvolvimento ágil prega muito. Mas existem outras, sobretudo de infraestrutura, que se você tiver que mudar, vai sim ser uma trabalheira do caramba. E uma das coisas é banco de dados. Se eu tivesse que mudar banco e assim por diante, ou ter que começar a paralelizar, botar várias máquinas, isso é uma coisa difícil, tipicamente, de fazer. E eu sabia que com o Couch não seria. E por isso eu resolvi fazer. Porque se um dia eu tivesse que passar por essa situação, esse problema não teria com o Couch. Mas tinha uma terceira coisa. A história de como o Couch foi concebido é muito bacana e é uma história de empreendedorismo fascinante. A história do Damien Katz e como ele chegou ao Couch é simplesmente fascinante e tem a ver com fazer o que você ama. É totalmente baseada nisso. Depois procurem saber um pouco mais sobre essa história. Ela me cativou e foi uma das razões também que me levou a usar o Couch. E em 2008, então, no final, acabou o Projeto Lustros, acabou aquilo que botava um pouquinho de grana ainda na nossa carteira. E janeiro de 2008, janeiro de 2009, finalzinho de 2008, a gente lançou o Beyond the Net como um produto de fato. Então a gente teve um investimento relativamente pequeno para colocar esse produto no ar. A gente passou alguns poucos meses generalizando aquilo que a gente já tinha. E a definição do preço foi a coisa mais curiosa, porque assim, é um produto que tem uma mensalidade e quanto a gente vai cobrar de mensalidade. Sinceramente, eu não tenho a menor ideia de como você define um preço. Não tenho mesmo. E qual é o único parâmetro que a gente sabia? É que tinham outras empresas que faziam coisas semelhantes. A gente olhou e falou, quanto elas cobram? X. Então, tá bom, a gente vai cobrar X também. Desculpa, mas era a única coisa concreta que eu tinha naquele momento. E eu acho que é preferível você usar alguma coisa concreta do que não usar nada concreto. Então, a gente resolveu seguir pelo mesmo caminho e copiou mais ou menos a mesma política de preço. Mas uma coisa muito legal desse tipo de produto em que você faz para pequenas empresas, pequenos negócios, é que quem compra é quem usa. E, cuidado, não é sempre assim, sobretudo em empresas grandes. Em empresas grandes, você tem uma área de compras
que compra efetivamente um software, compra alguma coisa, e existe uma outra pessoa, um outro departamento que vai de fato usar aquilo dali. Isso é muito prejudicial. É muito prejudicial porque a qualidade do seu produto não importa nesse caso. O que importa é simplesmente o que a área de compras acha que importa, é o menor preço e assim por diante. Então, quando você tem um software onde quem compra é quem de fato usa, é aquele pequeno empresário, é aquele microempresário, isso é muito bacana, porque é o mérito do software, no final das contas, que vai fazer o cara comprar e querer continuar usando. E isso é muito positivo, e é esse modelo que a 37 Signals usa tão bem, é o que a gente resolveu adotar também. E nessa história do Também Quero, que a gente tinha criado, a gente, então, logo em seguida, mandou e-mails e tal, e começou a entrar em contato com mais de 200 pessoas que tinham manifestado interesse. E logo no início, assim, umas 20 dessas pessoas já adquiriram o Beyond the Net para poder usar, porque elas estavam realmente muito afim daquilo. E uma coisa que eu aprendi nesse processo, e isso é muito, muito bom vocês terem em mente, porque muita gente não consegue fazer bem. As conversas por telefone. Assim, a gente está muito ligado à tecnologia, a gente acha que tudo dá para resolver por e-mail, dá para resolver por instant message e assim por diante. Não é verdade. As pessoas, sobretudo no Brasil, você precisa conversar com elas, pessoalmente ou por telefone. Por várias razões. A primeira delas é que elas simplesmente não têm confiança de que tem alguém do outro lado. Por quê? Porque mesmo com empresas grandes, os sites de empresas grandes, os serviços de empresas grandes são péssimos, de um modo geral. E se você pegar empresas pequenas, então, tendem a ser pior ainda. E essa é a experiência com a qual as pessoas estão habituadas no Brasil. Então, se você, por outro lado, pega o telefone e conversa com esse cidadão que está a fim de fazer negócio com você, você já andou 1000 quilômetros à frente em relação a todas as outras pessoas que não fizeram isso. Simplesmente porque agora eles sabem que existe alguém ali, existe alguém que seriamente se importa e está ali para tentar ajudar esse cara. Mesmo que eu ajudar seja simplesmente dizer, olha, infelizmente, eu acho que o meu produto não atende à sua necessidade específica. Mas existe alguém ali para conversar. E isso é muito, muito legal. A gente, logo no início, teve alguns problemas com a maneira como a gente resolveu fazer a parte de templates do nosso produto. E a gente percebeu que a gente ia ter que passar o primeiro semestre cuidando não só de resolver isso até foi resolvido rápido, mas, sobretudo, resolvendo o lado operacional. E aí a gente começou a entender que software e um negócio baseado em software, ele definitivamente não tem a ver só com o software. Ele tem a ver com muitas outras coisas. Que, por exemplo, alguém contrata o nosso serviço. A gente tem que dar uma série de tipos de suporte, informar como usa, treinar e assim por diante. O operacional, o como fazer esse cara começar, envolve certas coisas que a gente tem que conversar com ele no dia a dia. E a gente passou o primeiro semestre inteiro cuidando muito de fazer o nosso operacional ficar cada dia melhor. Então, a gente não estava tão preocupado em trazer novos clientes, a gente estava preocupado em cada um que a gente trazia, como é que eu melhoro, como é que eu melhoro o suporte, como é que eu melhoro o FAQ, como é que eu melhoro cada um dos aspectos, como é que eu automatizo ao máximo as coisas para que a gente possa continuar tendo apenas as 3 pessoas que a gente tem na empresa cuidando dessa quantidade de clientes que vai crescendo a cada dia. Uma das coisas que a gente fez, por exemplo, foi a gente começou a fazer envio de boletos e toda a parte de pagamento sem ter um sistema de pagamentos. E isso não faz sentido nenhum se você tem 10 mil clientes. Mas quando você não tem nenhum ainda e você simplesmente quer experimentar, faz sentido. Nem que você vá usar planilha, seja lá o que for. Mas primeiro, vê se o problema existe. Vai ter gente para justificar você cuidar de um sistema de pagamentos, etc. e tal. Se tiver, mais à frente você faz. Se não tiver... Então, hoje a gente investe em fazer um sistema de pagamento, mas a gente começou sem. Isso só para vocês saberem que também quando vocês começam, vocês não precisam ter tudo tão 100% resolvido, mas vocês precisam ter essa coisa de o que cada hora tem que fazer e ir fazendo direitinho. Bom, uma das coisas de pagamento que a gente descobriu é que no nosso modelo, a gente tinha que fazer o seguinte, se o cara deve, ele é suspenso imediatamente. Tá? Então, no nosso caso, ele paga para poder usar durante um mês. Se ele chega no mês seguinte, por exemplo, ele não paga, imediatamente, assim que a gente sabe que ele não pagou, a gente corta. Isso parece um pouco radical, em princípio. Você poderia simplesmente cobrar juros e assim por diante. Mas a gente percebeu que esse radicalismo é importante. Existe, obviamente, no Brasil muito problema de inadimplência, e é um problema sério. Tem pessoas que, às vezes, entram meio que fogo de palha, mas elas não têm dinheiro, de fato, para sustentar aquilo dali. E a gente não tem que ficar com essas pessoas, não pode ficar com essas pessoas, porque a gente tem que cuidar de quem realmente paga. Então, a gente suspende imediatamente e a gente aprendeu que isso é muito didático. Assim que a gente suspende, imediatamente o telefone começa a tocar e os pagamentos começam a chegar. E a gente percebeu que isso é didático. A gente também passou a usar muito screencasts. Então, a gente, em todo o nosso processo de suporte, a gente fez inúmeros screencasts, a gente investiu demais em fazer screencasts,
para mostrar cada coisa para a pessoa. E hoje a gente está nesse nível em que você tem um Mac, você tem uma ferramenta como o ScreenFlow, que é super fácil de usar e que você pode fazer screencast facilmente. Não tem por que fazer manual. Faz o screencast, coloca lá em algum lugar que guarde vídeos e simplesmente aponte o link do vídeo para a pessoa. Isso funciona maravilhosamente bem. E a gente também passou a ter muitos e-mails prontos para poder rapidamente conversar com as pessoas já com os e-mails que precisava ter. E agora, nesse segundo semestre, é quando a gente, de fato, está investindo mais em marketing, porque agora a gente já está com a vida bem melhor resolvida do ponto de vista do operacional. Eu comecei a fazer uma iniciativa chamada Mundo de Joana, faz parte do nosso processo de marketing, é uma coisa sobre empreendedorismo também, conta um pouco a história de uma pessoa que quer ser empreendedora e assim por diante. E a razão disso aqui é porque eu acho que a gente vive num mundo que é o mundo da abundância, em que a única coisa que a gente pode fazer para se destacar hoje, ou a melhor maneira de se destacar nesse mundo, não é segurando a informação, é pelo contrário, é dando o máximo de informação possível para os outros, sendo o mais aberto possível em termos de como é que a gente faz as coisas, como é que alguma coisa deu certo, o que deu errado, e assim por diante, porque a gente aprende, todo mundo aprende, e se você coloca a cara, sabe, para fora, se você se expõe, você provavelmente vai ter muito mais marketing acontecendo, além de estar ajudando, às vezes, as pessoas, do que se você simplesmente não colocar nada na rua. Tá? Então, a gente, há pouco tempo, fez uma palestra no Treinatom, foi legal também, a gente gravou, isso colabora com o marketing, e aí teve uma iniciativa que foi o workshop, que a gente iria fazer na semana passada, e nesse caso não deu certo. Não deu certo, não teve gente pagando o suficiente, a gente não fez, cancelou. Isso também é aprendizado por si só. E a gente também colocou esse aprendizado no ar para as pessoas entenderem. Como que aconteceu ontem aqui, quando eles vieram e falaram, olha, o que você não deve fazer na organização de uma conferência. Isso é aprendizado. E isso é legal de transmitir para as pessoas também. E uma das coisas que eu também descobri é que os relacionamentos são muito frágeis. É muito fácil você, de repente, começa a vir um monte de cliente, você não consegue atender todo mundo direito, e você começa a ter clientes insatisfeitos. A gente teve uma situação dessa na semana passada, em que várias pequenas falhas de comunicação levaram a uma situação que virou uma bola de neve e a gente quase foi parar na justiça por causa disso. Infelizmente, pela primeira vez, assim, a empresa quase foi parar na justiça por causa disso. E era tudo, quando a gente foi olhar, e eu fui falar com a pessoa no telefone, era tudo um problema de pequenas falhas de comunicação. Então, comunicação é uma coisa que eu aprendi muito enquanto eu lidava com XP, e é uma coisa que eu reforço para vocês. É muito importante ter muita preocupação com essa comunicação com o cliente o tempo todo, e se possível, se a coisa está esquisita por e-mail, nem perde tempo, imediatamente pega o telefone, faz interurbano, não importa, vai sair mais barato do que você tentar ficar resolvendo tudo por e-mail. E, mais do que nunca, tenha paciência. Assim, talvez as coisas que a gente quer fazer não saiam tão rápidas quanto a gente gostaria. No nosso caso, eu estou falando de uma história que começou lá atrás, e eu fiz isso de propósito, porque eu queria que vocês vissem que cada um desses pedacinhos dessa história contribuiu para hoje ter viabilizado a gente criar um produto, porque a gente precisava do dinheiro para fazer o produto. E o maior mérito, eu acho, da gente até hoje é o simples fato de a gente estar aqui há 8 anos vivo como empresa, porque a maioria das empresas nascem e morrem muito rapidamente. E estar vivo, eu acho que é onde vocês mais têm que tentar atuar, é simplesmente estar vivo. Se você estiver vivo, o que vai acontecer é que, naturalmente, por um processo que a gente pode remeter até o que o Akita falou ontem de entropia, é como se as coisas naturalmente começassem a se expandir para você, se você simplesmente estiver lá. 8 anos depois, um monte de gente conhece a gente e o que a gente faz em relação ao que era quando a gente começou, simplesmente porque a gente está aqui 8 anos depois. Tá? Então, o tempo colabora muito com qualquer negócio. Esteja vivo, simplesmente esteja vivo, isso faz muita diferença. E, por fim, a última coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, e que já deve ter dado para perceber, é que o teu software nem importa tanto assim. A tua relação com o cliente também não importa tanto assim. A questão da reserva não importa tanto assim. Isoladamente, nada dessas coisas importa. O que importa é exatamente esse conjunto de coisas. É o conjunto. Quando você cria um negócio, você tem que olhar para um conjunto, um monte de coisas. E não é só o software. E é esse o cuidado que vocês vão ter quando vocês forem fazer o produto de vocês. Esquece um pouco que se trata de software. Faz o seu software o melhor possível. Mas saiba que você está fazendo 5% das coisas. Tem muita coisa ali que você vai ter que aprender a dominar também. E você precisa começar a aprender a dominar o mais rápido possível. Então, isso é o que eu tinha para vocês hoje. Se ainda tiver tempo para alguma pergunta, eu fico à disposição de vocês.
Vinícius, agradecendo aí, foi muito legal. Acho que foi uma aula para todo mundo aqui. E, para falar a verdade, tenho 2 perguntinhas aí. Primeira pergunta, acho que todo mundo aqui, acho que a comunidade de Rails pensa bastante nisso. Você acha que dá para uma pessoa que está trabalhando numa empresa, que trabalha aí, sei lá, 8 a 10 horas por dia, ela consegue, assim, no tempo livre, fazer um produto e ser, assim, tão vencedor quanto o Beyond the Net? Essa seria a primeira pergunta. Eu acho que... Não foi bem isso que aconteceu com você, né? Não foi o que aconteceu comigo, mas, gente, primeira questão, o que aconteceu comigo é só um exemplo de como as coisas podem ser, obviamente tem N outros caminhos. E eu acho, sinceramente, que esse é um dos caminhos. Se você tem algo hoje que coloca esse dinheiro no seu bolso e você consegue fazer alguma coisa à noite em casa, você deve fazer. Você deve investir nisso. E talvez valha a pena também tentar investir em como é que eu posso passar o mínimo possível de tempo na empresa, ou às vezes fazendo part-time ou algo assim, mas que me dá dinheiro, mas eu ao mesmo tempo posso me dedicar a alguma coisa nova. Então, isso certamente é um dos caminhos que eu acho que as pessoas têm que buscar. E não só isso, às vezes hoje, você, em termos mesmo de emprego, tem tantas coisas que você hoje consegue ter um emprego, por exemplo, fazendo software para os Estados Unidos ou para um outro lugar, que você não precisa presencialmente ter que ir na empresa. E só o fato de você não ter trânsito e assim por diante, isso também já colabora, porque isso libera tempo para você. Então, um outro caminho também seria esse, procurar ter um trabalho como esse e usar essas horas livres para, com certeza, contribuir para fazer um produto seu. Legal. Outra parte da pergunta, outra pergunta, né? Você, assim, como uma pessoa que tem um perfil de investir esse tipo de coisa, quais são as áreas que você vê para o desenvolvimento Rails que é pouco explorado aqui no Brasil, que são nichos assim que você olha assim, pô, daria para ganhar dinheiro aqui só para dar dica para o pessoal? Sem problemas. A primeira resposta genérica, tá? A gente, se olhar bem assim, tipo, eu acho que em todas as coisas que a gente olhar hoje em dia no mercado, cara, tem muita deficiência em tudo quanto é coisa. Eu acho que qualquer coisa que você resolver fazer hoje, se você fizer bem feito, provavelmente você vai ter espaço, tá? Se é uma coisa que, assim, existe, dá dinheiro para alguém que não é você, e você resolve fazer igualzinho, só que direito, provavelmente já vai dar dinheiro. E aqui fica um detalhe importante. Por que alguém abre um restaurante? Porque não faz nenhum sentido abrir um restaurante. Tem 1 milhão de restaurantes por aí. Então, a gente tem essa mania de achar que a ideia maravilhosa, a ideia genial é o que vai fazer diferença. E não é a ideia que vai fazer diferença nenhuma. O que importa é a implementação. Um restaurante tem mais gente do que o outro, porque a implementação dele é melhor que o do outro. E tem 1 milhão de restaurantes. Não tem problema ter 1 milhão de restaurantes. Faça o seu ser melhor do que o outro. Esse é o ponto fundamental. Então, você pode fazer negócios em qualquer coisa. Agora, particularmente, eu acho que se você tem alguém perto de você que tem uma necessidade específica, olha com carinho para a necessidade dessa pessoa. Porque a gente é muito ignorante no sentido de ignorar coisas de negócio. A gente não conhece certas coisas de negócio que, às vezes, uma pessoa de uma área específica conhece. Então, um fotógrafo conhece um monte de coisa que a gente não conhece. Uma pessoa que cuida do som conhece um monte de coisa que a gente não conhece. Conversa com essa pessoa e vê o que ela tem de necessidade específica. Porque aí você está trabalhando em algo concreto. Essa é a única coisa que eu acho que eu posso colaborar mais. Mas não sei se respondeu muito, mas anyway. Vinícius, aqui. Oi. Por favor, eu tive uma ideia também, estou iniciando um projeto e, assim, a única diferença é que o meu projeto ele é voltado para pessoas nos Estados Unidos, tá? Os clientes são americanos. E com essa experiência que você teve, principalmente lance de pagamento em si, você acha que isso é válido também, se tratando de um mercado diferente do nosso? Em termos de desculpa, só para entender um pouco melhor. A parte do pagamento que você falou, que você teve que mudar e trazer o pagamento em si adiantado, o cara não pagar, você corta isso. Uhum. Você acha que essa agressividade, como que até você colocou isso, você acha que essa agressividade é válida para utilizar no mercado americano? Não só acho que é válida, como é o que todo mundo faz lá. 37 Signals, eu só começo a usar a minha conta no Highrise no momento que eu pago. Não estou falando uma conta gratuita, mas se eu compro uma conta, eu pago e eu recebo. Então, de um modo geral, eu acho que esse é o comportamento natural das coisas, entendeu? Não vejo por que isso não funcionaria lá. E vocês também oferecem aqueles 30 dias de experiência? Não, no nosso caso não. No nosso caso ele é exclusivamente pago por uma série de razões, mas isso também não impediu a gente de ter clientes. Oi. Eu queria saber, você
tem um escritório, você está trabalhando em casa? Ah, sim, a gente trabalha em casa. E muito pode feliz. dar um feedback para a gente? Quer dizer, como é que é trabalhar, ficar o dia inteiro em casa, acordar no seu trabalho, ou eu não sei, quer dizer, como é que é? Lá no nosso caso específico, é um em casa, mas é um em casa especial. A gente alugou um apartamento grandão para poder acomodar não só a gente, mas outras pessoas que trabalham com a gente. Então, o Tapajós e o Leandro, a gente tem o nosso quarto lá, que é o nosso escritório, a gente trabalha junto, eles vão para lá. E a minha esposa tem 2 meninas que trabalham com ela, e tem o quarto delas, o escritório delas, é tudo montado com infraestrutura para isso. Então, na verdade, é um escritório, mas é um escritório onde também é a minha casa. Para mim, não poderia ser melhor. A gente contratou uma cozinheira, então a gente tem tudo lá o dia inteiro voltado para aquilo dali funcionar e a gente ganhar tempo. Então, eu acho que ganhar tempo é legal. Aqui, Vinícius. Aonde? Aqui, ó, do lado esquerdo seu. Não, do lado esquerdo. Tá, beleza. Isso. Cara, não é bem uma dúvida não, mas bater uma ideia aqui, de repente a gente pode implementar isso. Uhum. Não. Da gente fazer um evento, cara, de repente... Deixa eu falar, porra. Da gente fazer um evento, de repente, voltado para esse tipo de assunto, que eu acho que é um negócio que a nossa comunidade carece pra caramba. O pessoal de administração fala muito de empreendedorismo, o pessoal, de repente, de economia fala muito de empreendedorismo. Mas aqui a gente tem ótimos exemplos, além de você, tem o Fajani aqui, tem o Yoshima, tem o Paulo Silveira, tem a gente lá de Brasília. Uhum. De repente, naquele círculo que o Chapievski apresentou lá no Rio, incluir alguma coisa, como foi o Dev em Rio, alguma coisa exclusiva para empreendedorismo em TI, para tentar despertar um pouco esse lance na nossa comunidade, para a galera perceber que emprego não é nada frente ao que pode ser feito. Eu concordo 1000%. Para mim, por exemplo, no ano passado, na CID 3, foi uma das melhores conferências que eu já fiz. Já foi uma conferência pequenininha, 5 palestrantes apenas, mas 5 pessoas com muita experiência de fazer esse tipo de coisa. E foi uma das conferências mais enriquecedoras que eu já participei. Eu acho que isso é totalmente viável e necessário. Concordo plenamente. Vamos conversar, então. Isso não é... Aqui. Isso não é uma pergunta, mas é só reforçar uma coisa. Antes o Vinícius falou de oportunidade no Brasil. Eu sou um estrangeiro que eu estou aqui 2 anos agora. E eu vou falar, a experiência de morar fora e morar aqui tem oportunidades pra caramba. No outro lado, eu estou aqui tentando conhecer gente para fazer as ideias. Ir fora, pegar as ideias, é fantástico. Tem muita coisa lá, você vê aqui, tem falta de tudo. Não é difícil perceber, né? Desculpa um pouco da redundância do que eu vou te perguntar, mas a gente está começando uma empresa nova agora. Eu queria fazer 2 perguntas, mas são pequenininhas. A primeira seria assim, o produto cria a empresa ou a empresa cria o produto? E a segunda pergunta seria, quando você tem várias ideias em cima da mesa, se existe alguma fórmula, alguma maneira de você descartar, bom, isso é furada, isso aqui vale a pena ser investido? Infelizmente, são 2 perguntas extremamente difíceis de responder, porque no caso da segunda, eu acho que acaba passando muito por feeling e um pouco de intuição e de tudo que você já viveu até então, para você perceber se certas coisas vão ser furadas ou não. Eu não consigo ir além disso como resposta. Quanto à outra, se o produto vem antes ou a empresa vem antes, eu não vejo problema para que uma coisa ou outra possa acontecer. Eu acho que as 2 coisas podem acabar acontecendo. Não vejo muito por que não. Okay. Oi, Vinícius, aqui no fundo. Você demonstrou aí uma clara aversão a grandes empresas. Onde você está? Aqui, ó. Tá, beleza. Desculpa. Imagino que porque essas grandes organizações têm muitos problemas de comunicação e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre escalar. A sua empresa é bem pequena, mas imagino que com o sucesso vai surgir também a necessidade de crescer. É possível escalar? É possível manter a agilidade escalando? O que você acha sobre isso? Eu acho que existe 2 tipos de escalar. Um que é o que está na mente das pessoas a maior parte do tempo, em termos de empresa, que a empresa vai ficando cada vez maior porque ela tem cada vez mais gente e cada vez mais faturamento. Existe um outro conceito de escalar que é simplesmente ela tem cada vez mais faturamento, mas não necessariamente cada vez mais gente na mesma proporção. Então,
Então, para de me atrapalhar. Então, a minha percepção é de que, claro que eu acho que todos nós queremos, antes de mais nada, crescer em termos de faturamento. Mas não necessariamente crescer em termos de quantidade de pessoas. Eu, particularmente, não quero crescer muito em quantidade de pessoas. Mas eu entendo que isso pode vir a acontecer se a coisa estiver cada vez mais indo bem. É o que aconteceu, por exemplo, com o próprio caso da 37 Signal. E é um caso recorrente porque é um caso legal da gente sempre olhar. Eu acho que eles hoje estão com 15 pessoas, mas no início eram realmente 2, 3 pessoas. Mas você vê que a taxa de crescimento de gente deles é muito, muito baixa versus a taxa de faturamento deles, que cresce muito mais rápido. Então, esse é o tipo de coisa que a gente vem buscando. Eu acho que, infelizmente, isso só é viável com produto. Mas eu não sei como se resolve o problema, por exemplo, de comunicação quando você tem gente demais e a coisa chega num ponto muito maior. É sempre muito delicado mesmo. Ok? Você que sabe aí, tempo, tá tranquilo? Alguém mais? Tem uma mão levantada aqui. Não sei se tem. Oi, Vinícius. Tem uma diferença muito grande, eu acho que você já viu isso nas viagens para os Estados Unidos, da maneira de fazer negócio lá e aqui. Em especial com a questão do capital de risco, do investimento. Qual a sua opinião a respeito disso no Brasil e, mais especificamente, na sua empresa, assim, de futuro, de passado? É completamente o oposto, eu acho, aqui no Brasil, mas isso pode ser olhado tanto como uma bênção quanto uma maldição. Tá? Então, nos Estados Unidos, você vê a 37 Signal batalhando muito para as pessoas entenderem que não se faz empresas só de capital de risco. Eu acho que a tendência natural lá é tentar buscar o capital de risco. E é um grande desafio para muitos empreendedores lá entenderem que botar preço num produto faz total sentido, não tem problema nenhum, não tem nada de errado com relação a isso. A gente aqui no Brasil não tem essa dificuldade, justamente porque o mercado de capital de risco, embora ele tenha melhorado ao longo dos anos,